Pessoal, eu quero falar agora do Código de Conduta do Supremo Tribunal Federal, mas de uma outra maneira, que vem agora numa sugestão da ministra Carmen Lúcia para o período eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí são 10 recomendações a magistrados eleitorais que vão participar desse processo agora em 2026. Vamos trazer então essa lista para você que nos acompanha e depois entender com os nossos analistas e comentaristas o quanto isso pode ser uma abertura de porteira para um código de conduta que se estabeleça também para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais são as regras de Carmen Lúcia? Em casos de audiências públicas, agendas e encontros devem ser totalmente divulgados. Não pode haver nenhum tipo de sigilo em torno dessas audiências. Discrição. Os magistrados devem evitar falas públicas sobre os temas eleitorais. Eventos eleitorais, a presença com candidatos gera conflito de interesses, ou seja, esses ministros, advogados também, ou integrantes do Ministério Público que participam do processo eleitoral não podem participar desses eventos eleitorais. No caso de opinião pública, ela diz que é proibida qualquer manifestação de preferência eleitoral. E no caso de presentes, brindes, esse toma lá da cá, não podem aceitar vantagens que afetem a imparcialidade desse juiz ou daqueles que vão participar do projeto eleitoral. Tem mais, né, Beatriz Frênia? Tem mais. A lista de regras da ministra, que preside, portanto, o Tribunal Eleitoral, traz também aqui, olha, audiências públicas. Agendas e encontros devem ser divulgados. Inclusive, acho que essa aqui já foi a tela, né, Cine, que ele trouxe num primeiro momento. Vai a segunda, gente. Vamos para a segunda página com os demais apontamentos que foram colocados por Carmen Lúcia em torno de regras que devem envolver principalmente os magistrados nesse processo eleitoral. A gente tem já esse recado sobre as falas públicas, evitando temas eleitorais que já vimos acontecer em outros momentos, envolvendo magistrados, inclusive em movimentos estudantis, em temas aí relacionados a outros encontros. A ministra também coloca como regra, olha lá, neutralidade. É vedado apoiar ou atacar candidatos, partidos ou ideologias. Conflito profissional. O juiz eleitoral não atua em caso ligado ao próprio escritório. Essa é uma grande rusga que a gente tem visto acontecer, não necessariamente ligada a escritórios de magistrados, mas também de familiares, que nesse caso não entra aqui essa palavra específica sobre parentes. Função prioritária. Atividades externas não podem prejudicar a atuação judicial. Mais uma vez, essa tentativa de delimitar o que é a vida pessoal do magistrado com as atividades profissionais e casos em andamento. Divulgação oficial. Atos devem ser comunicados pela autoridade competente. E também a palavra-chave aqui, transparência da atuação dos atos, que garante informação ao eleitor e também a democracia. A Cássio Miranda já está aqui conosco para repercutir esses pontos. A ministra sai na frente em relação ao STF, até porque estamos em ano eleitoral e o próprio tribunal precisa adotar medidas. O seu entendimento também vai de encontro a isso? Ao encontro disso? Bom dia. Bom dia, Evandro. Bom dia, audiência. A ministra disse o básico. A verdade é essa. Porque Foi obrigado por nada, Cássio? Exato. Porque é o que nós esperamos de um magistrado, é o que nós esperamos de um juiz, é o que nós esperamos de um ministro. Mas eu acho que existem alguns pontos que merecem ressalva nisso. Primeiro, num país polarizado, a justiça eleitoral ganha importância. Então, é salutar que essa atuação mais contida parta da justiça eleitoral. Em segundo lugar, a ministra Carmen Lúcia é a relatora do Código de Ética no Supremo Tribunal Federal. Então, no TSE, esse código funcionará como um balão de ensaio para que ele seja replicado posteriormente no Supremo Tribunal Federal. Agora, Lucas Merreiro, a Cássio Miranda está falando sobre as obviedades. É óbvio que em um período eleitoral os ministros tenham de seguir essas recomendações. Mas diante dos últimos acontecimentos no Supremo Tribunal Federal, a gente tem percebido que a obviedade não está muito permanente lá, né?
Bom dia, Evandro, Beatriz, Acácio, é um prazer estar com vocês aqui hoje novamente. Bom dia para toda a audiência da Jovem Pan. Sim, é verdade, é uma obviedade que esse tipo de limite não deve ser extrapolado. É óbvio que um juiz não pode ficar declarando suas opiniões pessoais sobre um caso em entrevistas para a imprensa. É óbvio que um juiz eleitoral não pode declarar apoio a um candidato. Tudo isso é óbvio, mas como o Evandro bem colocou, né, é raro, mas sempre acontece, como dizem, né? São coisas que acontecem recorrentemente. A gente está vendo o STF, sobretudo, num momento de fragilidade institucional muito grande, justamente porque muitas dessas regras que a Carmen Lúcia está colocando aqui foram extrapoladas. E a maioria dessas regras que a gente vê aqui hoje não são novidade, né? Já são coisas que um juiz tem que seguir. Agora, o que eu quero saber é o seguinte: ok, vamos estabelecer esse código de ética. Para fazer a lei valer, nós precisamos de uma penalidade. E qual vai ser a penalidade para o juiz eleitoral, por exemplo, que extrapolar essas regras, que violar, melhor dizendo, essas regras? Tem que haver uma punição rígida. O problema é que não se aplica punição de verdade contra juiz no Brasil. A punição mais grave hoje que um juiz pode sofrer é a aposentadoria compulsória. Ou seja, o juiz para de trabalhar, mas ele continua recebendo o salário integral. Isso é absurdo. Isso tem que mudar. E a gente tem que ver quem vai conseguir aplicar essa regra, quem vai exercer essa penalidade. São perguntas que a gente ainda precisa responder para saber se esse novo código de ética vai ter algum tipo de efetividade. Justamente, Acácio Miranda, nesse primeiro momento isso vem mais como uma sugestão, uma orientação, do que como uma regra em específico. Todo mundo falando da lista de regras, mas ninguém falando o que vai acontecer se elas forem violadas. Hoje nós temos, verdade seja dita, a lei orgânica da magistratura, nós temos a lei de abuso de autoridade, o próprio regimento do TSE e do Supremo Tribunal Federal, que servem como balizador para eventuais sanções. É óbvio também que há um certo corporativismo. Por mais que estejam previstas outras formas de sanções, como a cassação do exercício da magistratura, como eventualmente até a prisão de um juiz, o corporativismo no dia a dia impõe essa medida que o Merreiro tocou, que é a aposentadoria compulsória, que para quem olha de fora é muito mais um prêmio do que uma sanção, porque você aposenta, ganha os seus proventos integralmente como forma de punição. É uma punição que a maioria dos brasileiros, infelizmente, não tem acesso a ela. Fica em casa recebendo salário sem trabalhar. Exatamente, exatamente. E não perde o status de juiz aposentado, né? Então, óbvio que a população quer respostas, mas mecanismos nós temos. A verdade é essa, é que eles não são aplicados. Acácio e Merreiro, muito obrigado por enquanto, até daqui a pouco.